Sabia que só de olhar para você, aliás, só de olhar para uma foto sua, eu sei dizer como você funciona, o que te faz sofrer e as suas principais qualidades? Eu fiz um vídeo completo, esse vídeo agora, para te explicar como que eu sei isso e para ensinar você a fazer essa análise assim como eu sei fazer. Fica comigo até o final que eu vou te ensinar. Olá meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo a esse vídeo, um vídeo completo que eu preparei para você, para te dar esse conteúdo incrível, fantástico, de autoconhecimento profundo, como eu costumo dizer, nível hard. Eu sou Carlos Maximiliano, sou psicoterapeuta e eu vou falar para você hoje sobre análise corporal, sobre os 5 traços de caráter, como eles se formam, quais são suas dores, quais são os seus recursos, e ensinar você a se relacionar com cada tipo, com cada traço de caráter de forma eficiente, eficaz, ensinar você a se relacionar afetivamente com filhos, com colegas de trabalho, a vender para pessoas que têm os traços de caráter, identificando isso de forma rápida, de forma eficiente, de forma eficaz e tendo resultados incríveis nos seus relacionamentos. E aliás, você vai aprender muito hoje sobre a sua vida, sobre a sua história de vida, aprender sobre suas potências, suas dores, aprender por que algumas decisões na sua vida têm te prejudicado tanto, porque algumas áreas ainda não têm sucesso, porque você tem falhado em outras áreas, e se você está na profissão certa, tudo isso nesse vídeo. Fica comigo até o final, o vídeo está completo. Eu separei tudo que tem de melhor e tudo que você precisa saber sobre os 5 traços de caráter. Vamos junto nessa jornada. O que são os traços de caráter? Todo mundo tem primeiro os 5 traços de caráter. Esse estudo começou desde a época do Freud, ok? E hoje um grupo de pessoas fantástico do Corpo Explica, eles desenvolveram um conteúdo maravilhoso, explicaram isso cientificamente, distribuem esse conteúdo para muitas pessoas. Eu fiz a formação Corpo Explica, eu sou terapeuta, utilizo isso no consultório de uma forma muito eficaz. Alguns casais que eu atendi, sou terapeuta de casais, com uma sessão, usando análise corporal, eu ajudei eles a resolver problemas sexuais que se arrastavam há muito tempo, com uma sessão. Casais que estavam a ponto de se separar e falavam assim: eu não me sinto amado, você não me ama mais, não dá mais, a gente tem que resolver a nossa vida. Com uma sessão apenas, eles entenderam que eles funcionavam de maneiras diferentes e eles não sabiam lidar com essas diferenças. Inclusive, um do casal perguntou: então há uma incompatibilidade entre nós dois? Eu falei: não. Vocês precisam aprender a se relacionar, entendendo dor e recurso que essa pessoa tem e respeitar a dor, aproveitar o recurso e utilizar o seu recurso em favor dela e respeitando, sabe, os limites. Agora, com esse conteúdo, eu sei o que te magoa, com esse conteúdo eu sei o que eu posso esperar de você. E é isso que a terapia de análise corporal faz, o conhecimento dos traços de caráter traz pra gente. E eu vou apresentar para você nesse vídeo. Primeiro, são 5 traços de caráter que se formam desde o ventre, desde a gestação. Há um processo chamado mielinização. O processo de mielinização, que é o que forma os caráteres, acontece desde a gestação, desde o ventre da mãe. A mielinização acontece com a coluna vertebral. Imagina o seguinte: um fio desencapado que vai criando a capa, vai criando ali aquele plástico que vem por cima e vai engrossando. Isso acontece com a coluna vertebral do bebê. Esse processo acontece desde a gestação até os 5 anos de idade, dividido em 5 fases. E cada uma dessas fases reflete um traço de caráter que está se formando. Então, todas as pessoas têm os 5 traços de caráter, mas alguns deles, dependendo de como foi o processo de formação, o processo de mielinização, do que aconteceu, de como foi a gestação, de como foi essa primeira infância, algum traço vai se sobressair ou vai se retrair. E isso que acontece nesse processo de mielinização, que forma inclusive os traços do corpo do indivíduo, mostra como a mente funciona. Por isso que ao olhar para uma pessoa, só de ver o corpo dela, o formato do corpo dela, dá para saber como essa mente funciona. Dá para saber qual é a dor que sente, qual é a dor que sobressai, dá para saber quais são as características positivas, os recursos que também se sobressaem. Então aqui nós vamos falar o tempo todo de como identificar esse traço de caráter predominante, como identificar a dor e como identificar o recurso. É fundamental que você fique até o final para que você identifique a sua e das pessoas que você convive. Há uma ferramenta fantástica, que identifica, inclusive no percentual,
de cada traço de caráter. Essa ferramenta precisa ser aplicada por um terapeuta. Na nossa imersão Livres, que vai acontecer em novembro agora, no final de novembro, nós vamos fazer isso com cada um dos participantes. Então você vai ter um papelzinho na mão, identificando qual o percentual de cada traço de caráter que você tem. Isso é uma ferramenta incrível para você entender o seu próprio funcionamento, entender os seus recursos, entender as suas dores. É fundamental para você aplicar em qualquer área da sua vida. Mas vamos lá. O processo de mielinização começa de cima para baixo, da cabeça para a parte de baixo do corpo. Então, a primeira mielinização que acontece é na cabeça, que é na gestação. Nesse período se forma o traço de caráter esquizoide. O traço de caráter esquizoide se forma nesse período. Ele se destaca quando há algum sentimento de rejeição. São 5 dores que acontecem nesse processo de mielinização. A primeira delas é a rejeição, mas não significa necessariamente que a mãe ou o pai rejeitou o nascimento daquele bebê, a formação daquele bebê. Não necessariamente. Qualquer estresse que a mãe pode ter passado na gestação, que diminuiu a quantidade de sangue que ela manda para o útero, que há compressão, que há um ressecamento ali, de onde o bebê fica alojado durante a gestação, que comprime o bebê, que aperta o bebê, que dá uma sensação de incômodo, como se aquele bebê incomodasse, como se a existência dele incomodasse. Então, para o traço de caráter esquizoide, existir incomoda. Essas pessoas que passam por esse processo de rejeição, que não é necessariamente um trauma de rejeição, mas uma gestação complicada, a energia dessa pessoa se concentra mais na cabeça. Por quê? Porque a mielinização está na cabeça. Então se concentra na cabeça. E ao se concentrar na cabeça, você vai ver pessoas com corpos magros e cabeças maiores, testas maiores. Então você vai ver entradas mais protuberantes, cabelo mais para trás, deixando a testa maior no caso de mulheres, olhos mais esbugalhados, olheiras tanto embaixo quanto em cima, rosto mais chupado, boca pequena, porque o esquizoide não quer falar. Geralmente são pessoas que sentem muito à vontade no mundo delas, geralmente são pessoas que pensam muito, que imaginam muito, que são muito criativas, mas não se comunicam. Por quê? Ao se comunicar, ela tem medo da rejeição. Lembra, qual é a dor do esquizoide? Rejeição. Então, quando ele se expõe, ele está correndo risco de ser rejeitado. Quando ele expõe uma ideia, ele está correndo risco de que essa ideia seja rejeitada. Então, o esquizoide geralmente tem 10 ideias geniais, mas ele expõe 1, 2. As outras 8 ele mesmo eliminou, porque ele acha um problema, ele acha que será rejeitado, então ele prefere não falar. Então o esquizoide é essa pessoa muito inteligente, muito articuladora, muito criativa, que pensa muito rápido, mas que tem dificuldade de expor, dificuldade de articular. Então qual é a dor do esquizoide? Rejeição. Qual é o recurso do esquizoide? Imaginação, criatividade, capacidade de concentração, capacidade de ficar no mundo dele. Dor e recurso. O segundo traço de caráter se forma já com o bebê nascido, um processo no primeiro período ali de 0 a 1 ano e meio, período da amamentação, onde o bebê não consegue se expressar, onde o bebê a única coisa que ele faz é chorar. E quando ele chora, nem sempre esse bebê ele consegue transmitir com o choro o que ele quer. Às vezes ele está com cólica, aí ele está com cólica, com dor, aí chega a mãe e faz o quê? Peito. Ele fez xixi, está assado, chega a mãe e faz o quê? Peito. Ele está com fome, mas fez xixi, então a mãe acha que é o quê? Trocar a fralda. Ou seja, a necessidade dele fica sem ser atendida. A dor que se manifesta nesse período do oral, a segunda dor, é o abandono. Como o esquizoide sente-se rejeitado, o oral se sente abandonado. Qual é o sentimento, a dor que surge disso? Carência. Qual é o medo do oral? Ficar sozinho. Então as pessoas que são orais, elas têm medo de ficar sozinho, elas não gostam de ficar sozinho, elas têm medo de perder pessoas. E isso se forma, o corpo dela todo é formado para atrair pessoas, para cuidar dela. Então quando você vê uma criança que está desenvolvendo um caráter oral muito forte nessa fase, ela é muito gordinha, ela é muito fofinha, aqui ó, é redondinho, tem aquela carinha redondinha, aquele bebê da Michelin, né? O Jô Soares, por exemplo, você olha para o Jô Soares hoje, idoso, né? Ele apresentando o programa e ele parece um bebê.
Ele tem essa carinha de bebê que convida, olhinho pequeno, sempre muito triste, né? Aquele convidando, né? Aquele gatinho do Shrek, aquele corpo fofinho. Esse é o traço de caráter oral que a gente mais percebe, né? O corpo todo redondo. Então, o oral ele tem traços arredondados, enquanto o esquizoide tem traços em forma de quina. O corpo é magro, o ombro é em forma de quina, o cotovelo é em forma de quina, né? A cabeça dele é maior, o corpo é fino, perna fina, todo fino. Já o oral não, ele é todo cheinho. Ele como se fosse assim, o contrário do esquizoide. E a necessidade que ele tem, ser acolhido. Ele tem medo do abandono, ele tem necessidade de ser acolhido. Mas no que ele é muito bom? Ele é muito bom com sentimentos. Ele é muito bom em expor os sentimentos, em expor as ideias, em falar, em se comunicar, em se conectar. O oral é comunicativo, o oral é falante, o oral onde ele chega, ele acolhe as pessoas e ele tem facilidade de ser aceito pelas pessoas. Enquanto o esquizoide quer ficar no cantinho dele, se você está numa mesa, numa reunião, o oral fala o tempo todo. O esquizoide tem as melhores ideias, mas ele é o último a falar e, se puder, ele não fala nunca. O oral tem necessidade de falar, ele quer ser ouvido. Pode ser que já foi falado, mas ele quer pelo menos confirmar, ele tem necessidade de estar ali, de ser visto, de existir, ao contrário do esquizoide. O terceiro traço de caráter que se forma é o traço psicopata, que acontece ali depois de um ano, né, de 1 ano e meio a 2 anos, 2 anos e meio, que é quando a criança já começa a se relacionar com o mundo exterior, se expressar, falar, brincar. Então ela entende que quando ela brinca, quando ela fala, quando ela dança, quando ela rebola, ela chama a atenção. E a criança quer atenção. A criança quer estar acolhida, a criança quer abraço, ela quer olhar, ela quer palminha. Então ela entende que quanto mais ela faz isso, ela interage, mais ela tem benefício, mais ela tem atenção. O que ela percebe? Que ela consegue manipular as pessoas ao redor através do comportamento dela. E essa é a principal característica do traço de caráter psicopata, que é o terceiro traço de caráter, que é a manipulação. A fase de mielinização já está chegando ali mais no meio, né, da coluna vertebral, e o psicopata tem essa energia, esse formato de caráter em V. V, um triângulo invertido, né? Que é assim, ó. Então quem é o psicopata? Como o Cristiano Ronaldo, quando ele vai, você olha para o corpo dele e você vê ombros largos, vai fechando para a cintura e pernas finas. Porque a energia do psicopata ainda não tá nas pernas. É uma fase que a criança não domina muito bem. A mielinização das pernas não está completa ainda. Então a energia dele fica no tronco. É aquela pessoa grande que vai afinando e que tem pernas finas embaixo. É um cone mesmo, um cone. Então ele entende que ele consegue conduzir o comportamento das pessoas através das coisas que ele faz. O psicopata, ao contrário do oral, ele não leva em conta as emoções, nem as dele. Ele consegue deixar as emoções dele de lado com muita tranquilidade, mas também ele deixa de lado a emoção das pessoas. O psicopata não opera sob o ponto de vista da emoção, ele opera pelo ponto de vista da barganha, da troca. Eu vou te fazer algo se você me fizer algo em troca. O medo do psicopata é ser manipulado. O medo do psicopata é ser usado. Essa é a dor. Um psicopata, quando está na dor, é quando ele está entregando, por exemplo, no relacionamento afetivo, no casamento, quando ele entrega e não tem retorno, ele está na dor. Ele está sofrendo se ele não tiver retorno. O psicopata precisa ter retorno para estar bem. Contudo, o psicopata consegue deixar de lado todos os problemas que ele está vivendo em prol dos objetivos, o que faz o psicopata uma pessoa muito focada, muito resiliente, muito forte, excelente líder, porque os psicopatas, eles não gostam de fazer, de executar, eles gostam de mandar. O psicopata gosta de dominar. O esquizoide, fazendo um paralelo, é executor, ele não gosta de mandar, porque ele não quer exteriorizar. O psicopata não, ele gosta de mandar, ele gosta de controlar, ele gosta de estar no poder. Por isso, psicopatas costumam ser excelentes líderes, excelentes executivos, porque eles conseguem pensar racionalmente, deixando de lado a emoção, e com isso eles tomam decisões muito melhor do que um oral, por exemplo. Um psicopata
como líder, como gerente, ele olha para a empresa, para a produtividade, para o foco. O oral se importa com as pessoas, se importa com o que elas sentem, é empático, o oral não consegue demitir uma pessoa, o psicopata não tem o menor problema. O esquizoide teria problema também em demitir porque ele não exterioriza. O psicopata não tem esse problema. O psicopata consegue ficar calado, se for benéfico para ele, consegue falar, se for benéfico para ele. Ele quem mais controla o próprio comportamento porque ele está focado no resultado, não no que ele sente e não no que o outro sente. O quarto traço de caráter que já se forma quando está formando as pernas ali, a milenização está chegando no finalzinho, é o traço masoquista. O masoquista, como Dilma Rousseff, por exemplo, um exemplo de masoquista, o masoquista ele se forma na hora do desfraude, de 2 a 3 anos e meio ali, quando a criança está no desfraude, que ela ainda faz cocô na calça, ela faz cocô em público, isso gera muita vergonha para a criança. Ela não tem controle ainda do esfíncter que fala? É esfíncter que fala? Ela não tem controle do esfíncter ainda, então vem a vontade de fazer cocô, ela não consegue segurar. Então quando vem uma vontade de fazer cocô, você adulto, o que você faz? Você... ofensa, fala. Você prende, você faz isso mesmo, é isso que você está imaginando. Você puxa o bumbum para dentro, você aperta as nádegas e puxa ele para dentro para segurar o cocô. E é justamente isso que a criança tenta fazer. Quem é o masoquista? O masoquista é aquela pessoa com a musculatura trancada, rígida, pesada, apertada, né? E bumbum para dentro. Quando você olha uma pessoa que você olha, parece que não só que ela não tem bunda, mas a bunda dela é para dentro, sabe, empurrado. O esquizoide não tem bunda, mas o masoquista, a bunda dele é para dentro. Isso faz até com que as pernas dele às vezes sejam, né, você veja o movimento das pernas um pouquinho assim abertas, né, os pés abertos, de tanto que o bumbum é para dentro. Quanto mais masoquista a pessoa é. Então ela está trancando dentro dela o que ela não quer que saia. Por isso que o masoquista é alguém que não expõe sentimentos. A dor do esquizoide é a rejeição, a dor do oral é o abandono, a dor do psicopata é ser manipulado, ele não gosta de ser manipulado, de perder, e a dor do masoquista é ser exposto, exposição, vergonha. Assim como o bebê fazia cocô na calça e ficava morrendo de vergonha, o masoquista não suporta humilhação, exposição pública, vergonha. Masoquistas que têm predominância masoquista são pessoas que têm muita dificuldade de falar em público, têm muita dificuldade em expor sentimentos, porque ele prefere deixar tudo dentro dele. O masoquista sempre tem esse sentimento assim, eu aguento um pouco mais. Ele é um depósito, se o masoquista não tomar cuidado, ele vira um lixo, um depósito de lixo emocional dos outros. E quando as pessoas falam com ele, falam dos problemas, ele sempre aguenta. Ele aguenta receber, mas ele não coloca para fora. Por quê? Ele está guardando tudo dentro para que nada saia. Assim como o cocô, ele não queria que saísse quando era criança, ele não quer que saia nada de dentro dele, porque isso é vergonha. Então qual é a dor do masoquista? Humilhação, se expor, quebra de padrão, falta de planejamento, improvisação, tudo isso é dor para o masoquista. No que ele é muito bom, recurso? É muito leal, é muito planejador, tem muita empatia, é um bom amigo, é bom ouvinte, né? Se relaciona bem com as pessoas, é bom de relacionamento de equipe, porque ele recebe bem, mas não espere que ele retorne. O masoquista, ele fala muito bem das coisas, ele conversa muito bem. Ele pode ser uma pessoa que se relaciona bem, pode ser uma pessoa que conversa bem sobre tudo, menos sobre sentimentos. Então o masoquista não é que ele é uma pessoa ruim de comunicação, como o esquizoide. Não, ele é ruim de comunicação quando se fala de sentimentos. Ele fala sobre tudo, ele só não fala dele, porque ele não quer se expor. Essa é a dor do masoquista. O recurso dele é lealdade, planejamento, segurança. Agora, exposição não é com ele. Quando passa essa fase, até os 3 anos e meio, começa o último processo de mielinização, onde a coluna vertebral está quase toda formada. De 3 anos e meio a 5 anos, a criança entra na fase de formação da sexualidade. De 3 anos e meio a 5 anos. Então ali se manifesta o que Freud chamou de complexo de Édipo, triângulo de Édipo, onde o filho começa a disputar a mãe com o pai, ou a filha começa a disputar o pai com a mãe. Então essa disputa de carinho, de atenção e essa perda, porque o pai beija na boca da mãe, a mãe beija na boca do pai, eles ficam juntos, eles dormem juntos, tá tirando a criança, botando no quarto. Essa perda do complexo de Édipo que Freud chama, Paulo, aqui
tem hábito de falar da Bíblia, né? Essa perda que Freud chama é a dor que a criança sofre nesse período. É a dor emocional, a dor da perda, a dor da troca, de ser trocado. E é onde se forma o traço de caráter rígido. Por ter sido trocado, por ter perdido e querer evitar a perda, a mente dessa pessoa se forma de forma extremamente competitiva. O rígido é extremamente competitivo. A mente, ele não gosta de perder. Perder para o rígido é terrível. Ser trocado por rígido é terrível. E aí o corpo dele se forma de forma harmoniosa, de forma atraente. Então o traço de caráter rígido é o que apresenta as formas mais harmoniosas. Enquanto o psicopata é um V, o masoquista é forte, rígido, perna grossa, é quadrado, é reto, né? Então aqui estamos um cone psicopata, aqui o masoquista é reto, é quadrado, o traço rígido já se forma na forma de violão, tanto homens quanto mulheres. Traços harmoniosos, esse padrão de beleza que as pessoas buscam, né? Quando fazem harmonização facial, quando vão à academia, estão buscando esse formato violão, quando fazem cirurgia plástica, é o traço rígido, porque é o traço atraente, é o traço que chama atenção, é o traço que conquista as pessoas. Então o rígido, ele é muito competitivo, ele é muito focado, ele é muito resiliente, porque ele quer ser o melhor, porque ao ser o melhor, ele consegue conquistar as pessoas, ele não vai perder as pessoas. Geralmente num relacionamento a dois, um rígido, ele é bem ciumento, porque ele é bem ciumento, mas ele é um ciumento que se dedica muito à pessoa. O rígido geralmente é muito dedicado ao relacionamento, porque se eu for muito dedicado, eu não serei trocado. Lembre, tem um psicanalista americano chamado Alexander Lower, que ele fala uma frase fantástica. Ele diz assim: tudo que nós fazemos é para obter prazer ou para fugir da dor. Então você precisa entender que o seu comportamento como rígido, que cuida muito do relacionamento para não perder, é uma tentativa de fugir da dor. Por isso o masoquista não fala dos sentimentos para não fazer merda, para não expor o que está dentro. Por isso o psicopata quer manipular para não ser manipulado. Por isso que o oral quer falar, quer ser visto para não ser abandonado. E por isso que o esquizoide tenta se retrair para não ser rejeitado. Então essas são as 5 dores: rejeição, abandono, manipulação, humilhação, exposição e troca e perda. Então os traços de caráter, eles montam o seu comportamento, inclusive os seus recursos, tentando fugir cada um dessas dores que de alguma forma se destacou no seu processo de mielinização. Lembrando que não significa que houve um trauma, tá? Nessas fases. É super normal fazer cocô e falar assim, não faz cocô aí, é super normal. Então todo mundo passou por esse processo, só que alguns tiveram destaque em determinado momento desse processo. Por isso que quando eu, como terapeuta, olho para uma pessoa, eu já identifico ali pelo rosto, principalmente, nem sempre pelo corpo, porque o corpo está tapado, está vestido, mas pelo rosto a gente identifica através, e claro, eu não disse aqui todas as características, mas de uma forma geral, você consegue olhar para essa pessoa e o traço mais dominante ele aparece, ele salta aos olhos. Você consegue ver a melhor maneira de se relacionar com essa pessoa só de olhar para ela. Quando eu estou no consultório terapêutico, eu olho para a pessoa, eu sei como eu vou abordar. Quando eu sento uma pessoa oral no meu consultório, eu viro para ela e falo assim, como que você se sente hoje? E ela vai compreender muito bem, é o que a gente chama de empatia extrema, né? Não é só entender como uma pessoa pensa ou se sente, mas como ela sente, pensa dentro do seu funcionamento, a partir do seu traço de caráter. Não é só entender como ela se sente, o que aconteceu com ela, mas como ela funciona. Então a pergunta para o oral é, como você se sente? A pergunta para o esquizoide é, o que você está pensando? Então essa maneira de se relacionar, ela vai mudando de acordo com o tipo de pessoa. Como que isso ajuda casais? Pessoas que acham que não se amam, que são incompatíveis, como eu já disse no início do vídeo, justamente apenas porque essas pessoas não entendem o funcionamento umas das outras. Então, você precisa entender o seu funcionamento. Por isso que lá na nossa imersão Livres, eu vou dedicar uma manhã inteira para que você entenda o seu funcionamento de forma pormenorizada.
Algumas características eu encontro pessoas que têm características, por exemplo, eu sou muito calado, eu queria mudar o meu jeito, mas espera aí, você tem que entender como você funciona. E é isso que eu vou ensinar na imersão. Você vai entender como você funciona e você vai aprender a usar isso para o seu objetivo, porque nós estamos num grupo seleto, pequeno, entendeu? Isso é fundamental acontecer. Agora vamos lá, de forma muito prática, para se relacionar. Primeiro, você entendeu que a dor do esquizoide é a dor da rejeição. Então, todas as vezes que um esquizoide expor uma ideia para você, não o critique. Toda vez que ele falar alguma coisa, não o critique, ouça, deixe-o falar. Até o final. Deixa eu falar, deixa eu contar tudo. Ao invés de dizer, não concordo com isso, não gosto disso, isso aqui está errado, faça perguntas. Por exemplo, ele deu uma ideia de comprar um carro, ele disse que vai comprar um carro, né? E falou que ele vai comprar um carro tal, carro X. Então ele vai dizer, ao invés de dizer assim, mas o carro X é assim, o carro X é ruim, o carro X não é legal, diga assim, mas por que você escolheu esse carro? Ele vai explicar. E você acha que isso é bom? Ele vai explicar. E ele vai entender. Porque se você disser assim, eu acho isso aqui, ele se sente rejeitado, que é a ideia dele, e ele vai sofrer. E provavelmente ele não vai voltar a falar com você. Então, quando o esquizoide te apresenta uma questão, ouça até o final e tente fazer perguntas a ele, para que ele fale o que ele pensa e ajude-o a pensar. Porque o esquizoide, mesmo que você não esteja fazendo pergunta, ele fala. O que ele fala aqui é um percentual muito menor do que o que ele pensa. Ele sempre guarda muito mais. Então, quando você estiver conversando com um esquizoide, não converse com ele achando que ele falou tudo, porque ele tem muito mais coisas guardadas. Então, a sua crítica, ela tem um tamanho muito maior para um esquizoide. Já um oral, ao invés de fazer perguntas, de dar opiniões e tal, escute. O oral precisa ser ouvido. O oral quer falar. Então, deixa ele falar. Deixa ele falar. E no final, de repente, ele não quer ouvir nada. Ele só queria falar. E acolha. Você quer ver uma frase top de empatia para usar com o oral? Eu entendo como você se sente. Eu também me sinto assim às vezes. Pronto, criou empatia. Ele só quer ser ouvido. Ele quer ser entendido. Ele quer saber que o sentimento dele significa alguma coisa para você. Isso é o oral. Diferentemente do esquizoide, diferentemente do psicopata. O psicopata, ele vai estar o tempo todo negociando com você. Então, por exemplo, se você convive com uma pessoa que é psicopata e ela te pede algo emprestado, ela te pede um favor, ela vai querer retribuir. Pelo amor de Deus, aceite a retribuição dela. Se ela disser assim, me empresta seu carro ali, mas eu vou devolver ele abastecido e lavado, ok? Aí não diga pro psicopata, não precisa não, pode deixar assim, não. Fala, não, tá bom, obrigado. Ele tem necessidade de retribuir, porque ele não quer ficar te devendo. Então deixa ele retribuir, deixa ele te entregar de volta. Não tem problema, para ele isso é bom. Por mais que não precise, por mais que para você não faça diferença. Ele quer sentir que o que você fez para ele, ele te pagou. Se ele está conversando com você, não debata com ele, não debata. Faça também perguntas. Deixa ele perceber que aquela ideia foi respeitada, porque ele não quer ficar para trás. Ele não quer achar que tem alguém manipulando, mandando nele. Então deixa ele tomar a atitude por conta dele. Deixa ele chegar ao pensamento. Então é uma boa maneira de você ter um bom diálogo com o psicopata, quando tem um traço de caráter psicopata. Lembrando que psicopata, masoquista, isso não tem nada a ver com os transtornos de psicopatia e tal. O masoquista, ele fala do sentimento dele, mas ele precisa de muita confiança. Muita confiança. E quando ele se abrir, primeiro, não pergunte muito. O masoquista não gosta de perguntas tipo, como é que você está? Como é que você está hoje? Como é que você se sente? O que você está passando? Ele não gosta de perguntas assim. O masoquista gosta que ele fale como ele quiser falar. Então não fique perguntando muito o masoquista. Vá vivendo a vida, vá vivendo. E outra coisa, cuidado na hora de você falar dos seus problemas com o masoquista. Ele não vai te cortar. Ele não sabe dar o limite. Ele vai ficar absorvendo aquilo e guardando dentro dele. Então, tenta identificar o limite você. O psicopata, quando ele achar que está pesado para ele vai sair fora. O oral não vai absorver tanto que o oral vai falar. Você vai falar do problema dele, você vai falar do seu problema, ele fala do dele e fica assim. O esquizoide vai fugir de você. O masoquista não, ele vai ficar ali aguentando. Então, assim, se você tem um amigo masoquista, um marido masoquista, você vai ficar falando de problema, ele vai ficar ouvindo, absorvendo. E você acha que ele só ouve, que ele é um bom ouvinte, mas ele está absorvendo, ele está sofrendo.
Então, seja ponderado ao falar de problemas e não pergunte dos dele. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Só diga para ele o tempo todo que você está ali, né? Que você faz parte da vida dele, que você está à disposição. Já o rígido dificilmente vai falar de problema para você. Dificilmente vai te pedir ajuda, porque ele não quer admitir que ele não é perfeito, que ele não é bom o suficiente. Se você convive com o rígido, ele vai querer competir em tudo. Ele vai querer ser o melhor. Então, quer ficar bem com o rígido? Não entre em competição com ele. Não entre em competição, não o provoque. É ruim para ele. Ele gosta de elogio, né? A maioria dos rígidos que eu conheço, a linguagem do amor é palavra de afirmação. Ele gosta de elogio, ele gosta de ser reconhecido. Ele gosta de saber que ele está tendo resultado. Isso não é vaidade, gente. É o modo de funcionar. Entenda, nada do que eu falei aqui é defeito. O que eu tenho falado aqui é forma como a pessoa funciona. Eu, por exemplo, tenho um pouco do traço rígido. Eu sou muito competitivo. Não gosto de perder. Né? Não gosto de perder. E mistura com o meu traço oral. Porque eu tenho necessidade de ser visto. Porque eu tenho minha oralidade também bem aparente, né? As bochechinhas aí, neném. Eu tenho a oralidade aparente. Então, quando eu, por exemplo, se amigos meus, é uma particularidade minha, se amigos meus se reúnem e vão para uma festa e não me convidam, eu sofro. Porque ao mesmo tempo eu fui abandonado e eu fui trocado. São as minhas duas dores maiores da vida que se juntam. É o abandono e a troca. Né? Se você é casado com uma pessoa que é rígido, um homem ou uma mulher, e você troca ele pelo celular, pelos amigos, por um filme, ele sofre muito, entende? Então, são algumas dicas básicas que você precisa conhecer ao se relacionar com alguém, ao vender para alguém, ao atender um cliente. Se você vai atender um cliente que é esquizoide, não adianta você perguntar como ele se sente. Se você vai atender um cliente que é masoquista, não vai falar assim, ó, eu acho que vai ser bom para você, não sei o quê, eu acho que você devia fazer isso, vem aqui e faz isso. Você convive com o masoquista, não chama ele para roda, não bota ele no meio, ele não gosta de ser exposto, não chama um esquizoide. Agora, se tem alguém que é oral, você tem uma leitura para fazer na igreja que você participa, não sei o que, uma fala, bota o oral. Gente, esse conteúdo, essa análise é fundamental para quem é líder de empresa. Agora, o conteúdo é muito vasto, são muitas áreas. Por isso que eu fiz a imersão de 3 dias, para que lá a gente consiga trabalhar de forma aprofundada. E mais, sentar com você lá, tem vários lugares para sentar no IES, vamos sentar lá para analisar você, entender sua dor, te dizer como que você vai proceder com a sua dor, ajudar você a identificar isso nas pessoas, para a sua empresa onde você trabalha, para o seu colega de trabalho, para o seu marido. Isso vai mudar a sua forma de se relacionar com as pessoas, vai mudar a sua forma de se relacionar com as pessoas. Tem aspectos em mim ainda que eu tenho trabalhado, eu tenho bom relacionamento com as pessoas, né? Me relaciono bem com as pessoas. Como terapeuta, eu tenho uma característica de pessoas que fazem terapia com muitas pessoas e não dão certo, vêm comigo e ficam. Por quê? Porque eu faço essa leitura. Eu entendo como as pessoas funcionam e eu vou no jeito delas. Eu uso empatia extrema. Eu vou no jeito delas, no funcionamento delas. É fundamental que você faça isso. Por exemplo, que você entenda por que os seus negócios não estão funcionando muito bem. Você vai entender muito isso a partir da identificação do seu traço de caráter. Usar melhor os seus recursos, investir melhor nos seus recursos. Nesses 3 dias eu vou te ensinar a fazer tudo isso. Por isso que é fundamental que você faça a inscrição. A data mudou, tá? Fica ligado, é de 26 a 28 de novembro. Tá chegando, né? Falta poucos dias para chegar, poucas semanas. Vai chegar lá, vai começar na sexta-noite e vai até o domingo. E depois você vai ter uma ferramenta na sua mão para você traçar detalhadamente os pontos que você vai melhorar. Aí eu te pergunto, sei ou não sei como você funciona? Descrevi você aqui o tempo todo. Eu tenho certeza que você estava assim, caramba, eu sou assim. Descrevi você, te expliquei por que eu sei e vou ensinar você. Te dei as pistas gerais. Hoje você, ao olhar para uma pessoa, você já sabe muito bem como ela se comporta. É ou não é? Já sabe bem melhor como ela se comporta. Só que você precisa ir mais a fundo. E o mais a fundo eu preciso estar com você presencialmente. E o mais a fundo eu preciso te mostrar isso em slide, eu preciso conversar com você, eu preciso te ouvir sobre o seu casamento. Eu preciso disso. Por isso que você tem que fazer sua inscrição logo na imersão. Logo. É agora. Não deixe para depois. Não é no feriadão, é no final de semana comum. Dá para você se organizar melhor. Então, faça sua inscrição, esteja conosco de 26 a 28 de novembro.
nesse treinamento fantástico, gente, fantástico, fantástico, é divisor de água. Imersão Livres vai mudar a tua história. Nós decidimos te dar um bônus, nós criamos um caderno de ativação, com 365 dias que nós estaremos com você, nós vamos estar com você por um ano. Todas as atividades vão estar ali, vai estar seu projeto de vida ali, vai estar suas avaliações ali, tudo que você vai viver na imersão já está programado para estar nesse caderno. Você vai ter que abrir o caderno todos os dias, a sua missão é essa. Nós vamos estar com você por um ano. Todas as atividades, tudo que você vai viver na imersão vai estar na palma da tua mão. Você vai continuar vivendo isso por um ano, com suas metas, com seus desejos sendo realizados, com suas mudanças sendo operadas. E mais importante, nós vamos nos encontrar por 5 vezes depois, ao longo de um ano. Serão 5 encontros online de mentoria. Eu vou ficar com você por um ano, ajudando você a atingir os seus objetivos. Isso é um bônus, tá? É um bônus. Não faz parte da imersão. Estou te dando isso de bônus para que você atinja os seus objetivos. Essa é a primeira imersão, né? Esse é o primeiro momento, o primeiro evento que a gente está fazendo. Por isso, nós estamos entregando tudo para que você seja a pessoa que vai ter mais resultado nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu quero muito te ver lá, de 26 a 28 de novembro. Já manda mensagem em algum lugar aqui, manda direct, manda mensagem para mim. Esteja lá. O resto você deixa com a gente. Esteja lá. O resto é por nossa conta. Deus abençoe você, tá bom? Te vejo lá no IES em Biraçu, nessa imersão incrível. Valeu? Tchau!